tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Já estamos de volta e eu começo já falando aqui do Camon, a nossa revista eletrônica, o seu café com notícias, o seu programa na tela, porque é muito bacana nesse período de férias você ter uma ótima opção, como é o caso do balneário do Camon. Imagens na tela. Você confere aí, como todas as manhãs, as imagens desses lagos importantes para a criação de peixes, que fornecem, inclusive, alimentação para quem curte o balneário do Camon. Essa piscina deliciosa para você desestressar, refrescar nesse período de calorão do verão da nossa região. E essa comidinha deliciosa que faz parte aí do menu do meu amigo Camon. Camon, o balneário fica a 8 quilômetros da Palmariçu, estrada do Salobo, no pezinho da serra ali, um cantinho especial do paraíso para você levar sua família, colaboradores, amigos e visitantes da nossa região para viver momentos importantes aí no balneário do Camon. Nosso WhatsApp na tela para você participar e interagir aqui com os estúdios. Para você participar é muito fácil, é muito simples. 99184-2017, 99184-2017, 99184-2017, fácil, simples e direto, nosso WhatsApp para você. Participe, interaja, mande sua bronca, sua denúncia, o que você quiser reclamar, que a gente atende aqui na nossa redação e coloca no seu programa na tela. Nosso convidado de hoje aqui no programa é o Major PM, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar em Parauapebas, Major José Wilson Moura. Com ele nós vamos conversar a partir de agora a respeito da sua vinda para Parauapebas, seu estilo de trabalho, a maneira como ele vai desenvolver suas atividades à frente deste que é um dos mais importantes comandos aqui da nossa região. Portanto, o comandante José Wilson de Moura já está presente com a gente aqui nos estúdios para a gente conversar a respeito da vinda dele para Parauapebas, do trabalho que já está sendo efetivamente colocado em prática, uma espécie de cartão de visita, de apresentação, com essa operação Tolerância Zero. Comandante, antes da gente entrar nos meandros, seja muito bem-vindo. Para a gente é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. A gente já vinha tentando fazer essa agenda para dar as boas-vindas e desejar que Parauapebas o receba de braços abertos através do nosso programa na tela. Bom dia. Bom dia Moreno, bom dia a todos os telespectadores aí do programa na tela. Uma satisfação, né, estar participando do programa. E esse espaço, Moreno, que você está nos cedendo aí, espaço da Polícia Militar, para a gente poder fazer a divulgação do nosso trabalho e também, né, estar nessa prestação de contas, né, com o seu público, né, e nos colocar à disposição enquanto estivermos aqui à frente do comando da PM de Parauapebas, né, estarmos aqui para estreitar, né, justamente com todo o seu público, né, e disposto aí a estar contribuindo para a melhoria da questão da segurança pública no município. O senhor conta com uma larga experiência. Já passou pelos municípios de Benevides, região metropolitana de Belém, passou pelos municípios de São Félix do Xingu, Jacundá, Marabá. Comandante, cada lugar tem a sua realidade, cada lugar tem o seu mapa da insegurança. Antes de vir para Parauapebas, que é sede de uma região, uma micro-região que comporta Canaã dos Carajás, Curionópolis e Eldorados, né? Portanto, um desafio e tanto. Como é que o senhor diagnosticou, o que é que o senhor já sabe, como é que o senhor viu a sua vinda para Parauapebas? É um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu costumo dizer que as grandes missões, elas são dadas, né, para os grandes guerreiros, né? Então eu fico feliz, né, por esse convite da instituição, né? Me sinto lisonjeado, né, de estar à frente de um batalhão, né, que ele compreende uma área de uma grande importância, né, para o estado do Pará, né, da região de Carajás, e proporcional à expectativa da minha chegada será o desenvolvimento do trabalho, né? Sempre costumo dizer que a gente não faz segurança pública de forma isolada, né? Então o nosso primeiro passo justamente foi esse chamamento para os outros órgãos, né, estaduais, municipais. Você fala de Detran, você fala de Polícia Civil, você fala de IML, né, na parte estadual, na parte municipal, a Secretaria de Segurança Institucional. Você fala de Guarda Municipal, você fala de Departamento de Trânsito. A gente
minha grande característica, Moreno, é justamente de agregar, né? E eu acho que quanto mais a gente soma esforços, mais a gente consegue desempenhar um trabalho propício aí o cidadão, ele se sente contemplado, né, com as ações, né, integradas, né? E esse que é o nosso desafio, né? Todas as vezes que chega um comandante novo, a gente faz questão de entrevistar exatamente para a gente poder tratar dessas questões que às vezes são tão da biografia mesmo de cada um, do seu estilo, da sua maneira. Então o senhor me dá um gancho aqui, inclusive, para a gente entrar um pouquinho nisso. Muitos dos comandantes que a gente já entrevistou, eles têm um link quase que permanente com a comunidade, fazem essas parcerias, essas colaborações para poder desenvolver um trabalho na cidade. E aí eu gostaria de saber como é que é o seu estilo de comando junto aos seus imediatos, né, para a gente poder estendendo aqui durante a nossa entrevista a sua forma de trabalhar com a segurança pública. Como é que o senhor lida com isso? Como é que o senhor trabalha com a sua turma, né? Desculpa o termo aqui, eu estou colocando de maneira bem simples, coloquial para todo mundo entender. O seu efetivo, como é que ele lida nesse dia a dia, nesse tete-a-tete com o senhor? Olha, Moreno, eu tenho uma característica assim, que eu acho que a gente trabalha estrategicamente, né? Seja internamente lá no nosso quartel e seja para o nosso público externo, né? Eu tenho uma forma de trabalhar. A gente trabalha na estratégia de uma visão de gestão que ela é horizontal. Que eu digo sempre que você mesmo como gestor, tendo a responsabilidade de estar à frente de qualquer instituição, você tem que ter a visão do elemento de execução. Perfeito, né? Perfeito. Ou seja, não adianta o gestor ele apenas colocar no campo das ideias, né? Trabalhar a temática de uma forma teórica, né? Se quem vai fazer o desenvolvimento daquela ação não compartilhar da mesma ideia, né? Então por isso que participo das operações, né? Justamente para entender, né? Para buscar e motivar o próprio policial que participa também das ações, os outros órgãos também da Guarda Municipal, quando me veem à frente, quando seja qualquer tipo de ação, eu procuro estar à frente justamente para me entender como é a dinâmica de cada local, né? Como você falou, nós já trabalhamos em vários locais e as dinâmicas são diferentes, né? Então a gente é mais um desafio aqui, mas e está sendo bem aceito. Nós passamos por todos esses lugares aí, né? Sempre graças aí a Deus, né? Que abençoa todo o nosso trabalho, a gente consegue desenvolver esse tipo de modalidade, né? Então a gente tem essa aceitação tanto do nosso policial, né? Que trabalha conosco diretamente, também como da população que vê essa acessibilidade, né? Junto ao comando da instituição, né? Que quando você se torna acessível, você se torna útil, né? Perfeito. Então eu sempre disponibilizo aí meu tempo, sabe, para escutar. Eu gosto muito de ouvir, né? E não adiantaria só apenas ficar ouvindo, né? E não cair no campo da atitude, né? As atitudes é que fazem a diferença. Filosofia boa é ótimo no campo das ideias. Sim, é verdade. Mas a segurança pública ela é prática, né? É ação. Eu vou colocar aqui alguns números para a gente entrar particularmente nessa questão da Operação Tolerância Zero. Vou pedir, inclusive, para o nosso operador de caracteres e para o nosso chefe de operações, o Elias, colocar aqui no rodapé esses números que a gente vai trazer aqui para poder dar ao comandante aqui os elementos para a nossa entrevista. A Operação Tolerância Zero fez 2 dias no final de semana em Parauapebas, foram 318 abordagens, 81 pessoas foram conduzidas, 17 autos de infração de trânsito foram lavrados, 6 motocicletas foram recolhidas. O senhor vai me corrigir aqui se eu tiver errado em alguns números. Esses dados são só do sábado. Só do sábado, né? Já a gente entra então no cômputo geral. Sim. 2 automóveis foram guinchados para o pátio, 14 estabelecimentos foram fechados. Houve quantidade de maconha e cocaína apreendida. Uma pessoa teve prisão por dirigir sob efeito de álcool. 2 foram presas por agressão e lesão corporal. A operação teve a colaboração de 35 policiais militares, 15 guardas municipais, 6 agentes do DMTT, 4 fiscais da SEMA, 2 bombeiros militares e 13 viaturas. Também foi detectada a presença de menores em um estabelecimento noturno em horário inapropriado. Comandante, isso aqui só do sábado, só então, né? Sábado. O senhor tem aí de cabeça os números? A gente participou. Então vamos lá. Na sexta-feira, nós tivemos 17 estabelecimentos, né,
bares similares, né, foram Perfeito. fechados, né? Foi na sexta-feira. Estava à frente da operação, foram 17. Nós tivemos 25 notificações, né, auto de infração de trânsito, né? Nós tivemos 13 notificações do Corpo de Bombeiro Militar, 10 da Secretaria de Meio Ambiente, e nós fizemos apenas na sexta-feira a condução de 84 pessoas que encontravam essa atitude suspeita, né, em vários locais, né, na condição de transeunte, né, e fizemos a condução para a delegacia para a questão de averiguação. Perfeito. Comandante, vamos lá. Geralmente, e a gente vai captando esse feedback da população, as pessoas reclamam de algumas questões, como, por exemplo, a não notificação, um alerta, né? Era essa mesma ideia, a polícia não quis, a polícia militar não quis fazer publicidade, divulgação, emitir nota que pudesse ter qualquer tipo de atitude preventiva, portanto chegou assim de impacto. Como é que se lida nessas questões em que algumas pessoas reclamam de que não houve essa antecedência de que a polícia iria fazer uma operação desta magnitude? Olha, Morena, é importante a gente ressaltar que de todas as atividades que foram de fiscalização, né, isso é importante, que o trabalho ostensivo da Polícia Militar nós fazemos diuturnamente, né? Questão da abordagem, mas especificamente dessas ações e da parte de fiscalização, onde nós atuamos como apoio policial dos outros órgãos, né, que são responsáveis pela fiscalização, eu acho que já existe um trabalho, né, bastante intenso por parte desses órgãos, né, porque tanto da parte de fiscalização de trânsito, o condutor ele sabe que ele tem que estar portando o seu documento, a sua carteira nacional de habilitação. Então isso aí eu acho que já é a fase de educação nessa parte do trânsito, ela já tem bastante divulgada, né? E mesmo assim você ainda vê reiteradas notificações, né? O condutor ele ainda insiste em permanecer na irregularidade, né? E quanto a isso a gente tem que fazer o nosso trabalho de autuação, né? No caso específico, os agentes do DMTT. Perfeito. E na parte de fiscalização de bares, né? O proprietário ele sabe que ele ao estar exercendo a sua atividade laboral lá seja de comercialização de alimentos, seja de venda de bebida alcoólica, ele tem as medidas administrativas que tem que ser tomadas, né? Por ele até para funcionamento e operação, que são os alvarás de funcionamento da Polícia Civil, né, da Secretaria de Meio Ambiente e também do Corpo de Bombeiros Militar, né? Então esse trabalho ele já é feito. O que era que a gente percebeu isso, e eu te falo com certeza que na sexta-feira nós percebemos, como não estava acontecendo essa fiscalização, o proprietário deixava por conta, né? Eu encontrei... Essa é uma questão que o senhor coloca aqui. Sim. E que para a gente fica a ideia de que não vinha sendo feito, tanto que acumula, e a gente percebe num número hoje que isso não vinha sendo feito, né? Para você ter uma ideia, né, teve um estabelecimento que eu pude fazer o acompanhamento das equipes, né, do meio ambiente do Corpo de Bombeiros. O último alvará de funcionamento daí era de 2014, né, do tempo do 7-1, né? Então ele ficou... Já estamos noutra Copa. Já temos até um novo campeão, aí, a França, né? E ele ainda estava no 7-1. Estava no tempo do 7-1, né? Então, né, acho que não havia fiscalização. E a gente vem trabalhar em cima dessa lacuna aí, né? Esse ato que ficou, né, da fiscalização. Mas o que acontece? Que a gente tem que ser também coerente, né, no trabalho, né? Foi feito esse diagnóstico, né, de que existia essa necessidade de se fazer esse trabalho. E aí cada órgão tem que trabalhar especificamente a questão de viabilizar para esse proprietário, né, que ele se regularize. Quando o senhor fala dessa questão de ser coerente, o senhor está dizendo aqui para a gente que há, portanto, uma elasticidade, uma compreensão. Tem que ter, né? Tem que ter isso. Tem que ter, a gente é flexível com relação a isso, né? Perfeito. A gente identificou o problema. E nós estamos, inclusive, né, comandante? Desculpa ficar interrompendo, porque eu tenho que pegar aqui o gancho um momento. E nós estamos, nesse instante, baseado nessa ideia da compreensão, da possibilidade que se dá para que todo mundo se organize, se regularize, não venha de novo ser pego aí num contrapé.
né? Quando a gente fala aqui do 7-1, por conta da Copa, ninguém está chamando ninguém aqui de 171, não é nada disso. Para que todo mundo se organize, nós estamos num período de recesso de instituições, né? Então, tudo isso é compreendido nesse momento, né? Sim, não, com certeza, né? Com certeza. Tanto que eu digo sempre que a operação, ela não foi uma operação isolada da Polícia Militar, né? Perfeito. Ninguém está para cessear o direito de ninguém. A possibilidade de prover aí seus ganhos, né, de forma lícita, né, através da atividade comercial, o nosso objetivo não é esse, né? Mas aí a gente trabalha em conjunto com esses outros órgãos que tem que disponibilizar, né? Até porque a próxima operação ela só pode ser feita em conjunto novamente. Então, se o outro órgão disser assim, não, Major, a gente vai proporcionar aí às pessoas aí a capacidade de renovar, então aqueles que não têm, de realmente tirar o seu alvará de funcionamento, para que aí a partir daí sim, com certeza a gente trabalha a fiscalização seja mais moderado, né, do que já trabalhando com a educação. A gente sabe que, né, se o proprietário ele se conscientizar, né, tiver disciplina consciente, e com certeza acho que se faria até um trabalho desnecessário de estar novamente fiscalizando para fazer esse retrabalho, né? Muito bem colocado. Comandante, em algum momento aconteceu o excesso, eu digo excesso aqui porque esse é o termo que se utiliza, né, na abordagem, algum assodamento, alguém que foi necessário o uso da força, ainda que se justifique ali desproporcional ou proporcional, com essa quantidade de gente que foi conduzida, gente que às vezes não compreende, até porque tratava-se de um final de semana, a abordagem. Como é que o senhor retrata para a gente aqui esse diagnóstico do que foram os 2 dias de Operação Tolerância Zero? Não, Moreno, é interessante também a gente dizer que até o próprio cidadão, né, ele estava, acho que desacostumado a ser abordado, né? Mas aquele que nós chamamos do cidadão consciente, né, que sabe que é um trabalho, né, um trabalho nosso, constitucional, que é da preservação da ordem pública, esse não questiona, né, se o cidadão está habilitado, se ele está documentado, está em via pública fazendo qualquer tipo de situação. Os órgãos de segurança eles estão para, com certeza, garantir a sua segurança. Mas aquele... E só vai reclamar? Sim. Né? Quem realmente está... E interessante, Moreno, que nós não tivemos assim, casos assim, de pessoa. O que nós percebemos? Assim, até uma surpresa, né? No primeiro dia que eu estava à frente, desses 84 que nós apresentamos, 17 tinham já situação de apresentação na delegacia. Então, já tinham passado por qualquer situação de instrução processual, né? Respondiam algum tipo de crime, né? Seja de Maria da Penha, ou seja de roubo, furto qualificado, tráfico de entorpecente, né? Então esse tipo de condução já... esse tipo de condução ele já sabe que isso é um ato preventivo, perfeito. Né? Ele já sabe que a gente joga o nome dele no sistema, já verifica isso aí, a gente faz análise na Polícia Civil se tem um novo processo, né? Um novo mandado de prisão, né? Os outros não, porque como está sem identificação, você não sabe dizer se realmente aquela pessoa é quem está dizendo, né? Você tem que estar portando o seu documento de identificação até para a gente poder jogar no sistema. E chegando lá na delegacia, feita a triagem, se não tiver nada, o cidadão volta para casa. Tranquilo. E isso não é um problema da polícia, né? A polícia não tem automaticamente, dentro de qualquer que seja a operação ou no seu dia a dia, no trabalho do seu cotidiano com relação à segurança da cidade, culpa ou responsabilidade com relação à conduta de ninguém. Comandante, vamos entrar um pouquinho agora nessa questão da violência versus insegurança que todas as cidades, e muito particularmente aqui no Sudeste, Sul e Sudeste do estado do Pará, e a região metropolitana de Belém não é diferente, portanto o senhor tem todo o processo de encaminhamento de qualquer atitude que se deve tomar com relação a isso. E Parauapebas, muito em particular, já que nós estamos falando aqui da cidade, para a cidade e puxando a brasa para a nossa sardinha, precisa de uma ação enérgica que venha restabelecer o aceitável da tranquilidade, do sossego para o cidadão. Não temos números aqui para falar, mas nós temos, inclusive, crimes praticados recentemente, que afrontam os cidadãos e a segurança institucionalizada, desrespeitam a presença, inclusive, de um novo comando que chega na cidade,
para debelar os crimes, para conduzir, para aplicação da lei, enfim. Como é que o senhor tem, qual é o retrato que o senhor tem hoje, quais os levantamentos que a sua equipe está fazendo para trabalhar especificamente nessa questão da segurança pública? Olha, Moreno, eu vou dizer para você que esse é um grande desafio, sabe? Porque a questão da segurança pública, se você vê de forma global, a gente não consegue mensurar apenas com a ação de polícia, né? Existe uma série de estratégias que tem que ser também desenvolvida, né? Tanto nas esferas federais, estaduais e municipais com relação a políticas públicas, né? Mas aí é aquilo que eu digo para você, a gente não adianta ficar discussando no campo teórico, né? Tem que ter ação. E, por exemplo, nós somos responsáveis pela questão da segurança pública. O nosso trabalho é fazer a segurança pública, né? Não adianta pegar e identificar outros cenários que são desfavoráveis e cruzar o braço, não fazer nada, né? Então, eu acho que o diferencial justamente é esse. Você perceber esse campo fértil aí que é a questão hoje, né, da banalização da violência, né? Você vê as mídias sociais, né, retratam aí casos de todos os tipos, né? E os órgãos de segurança eles têm que ficar atentos com relação a isso, né? Eu sempre trabalho de uma forma que eu acho que a gente tem que trabalhar, intensificar as ações repressivas, mas a gente tem que buscar o diagnóstico de saber o motivo e a razão de que o crime está se estabelecendo, né? Então, a gente nesse segundo semestre, com esses novos policiais militares que estão vindo aí, os 86 policiais, nós vamos trabalhar também a parte preventiva, que eu acho de suma importância. Sabe, a gente tem que entrar nas escolas, a gente tem que fazer reunião temática com as famílias, né? Porque aí você consegue ter um diagnóstico geral e saber que você vai numa escola, você vê a taxa de evasão escolar e aí você já percebe que existe um cenário favorável ali para a questão da criminalidade. Você faz uma reunião com a comunidade, você vê a presença apenas de um membro da família, né? Seja ele ou o pai ou a mãe, você já vê um lar já desestruturado. Então, tudo isso são vetores, né, que vão lá estabilizar, vai cair tudo em cima da questão da segurança pública, né? Então, se a gente não tiver esse indicativo, a gente vai estar apenas só trabalhando aí no campo da intuitivo, né? Só trabalhando repressivamente. É importante a gente ter... E trabalhando em cima da consequência, né? Da consequência. Consequência né? terrível, a gente sempre, né? A gente está com uma perspectiva. Isso aí, Moreno, eu falo para você que eu acho de suma importância a gente trabalhar com projeto social. Nós temos um de grande sucesso lá em Canaã dos Carajás, que é um projeto chamado Jiu-Jitsu PM, que é feito lá pelo efetivo lá da Polícia Militar de Canaã dos Carajás, lá Tenente Guimarães e seus policiais. Então você traz para dentro da unidade militar jovens, né, crianças que estão em situação de risco, você mostra uma outra realidade, né, um outro caminho, um outro olhar, né, e aí você percebe que está fazendo a diferença, né? Então a gente quer fazer isso aqui também, seja através da prática esportiva, seja através de campanhas dentro das escolas, né? Então o nosso desafio é esse, a gente tem muita coisa para fazer. E todas as vezes, né, que se transforma um possível delinquente, um possível bandido em alguém socialmente aceitável, você acabou com mais um foco de violência, né? Então é algo realmente plausível, algo elogiável e que merece aqui todos os nossos salve-salve. Comandante, Canaã dos Carajás, o senhor acaba de citar, Eldorado, Curionópolis, além, lógico, de Parauapebas, onde está a sede do comando. Como é que o senhor vai irradiar suas ações nesse leque que compreende essa micro-região do seu comando? Olha, Moreno, inclusive eu já estive, né, nesses 3 municípios, né, e também lá no Garimpo de Serra Pelada, que também tem uma unidade nossa, né. A gente verificou a realidade de cada um, né, e por isso que eu digo para você, a gente tem que somar esforços. Eu já procurei, Canaã dos Carajás é um município que está crescendo de uma forma assim muito acelerada, né? E aí você vê crescimento e não vê a questão da perspectiva de projeção, de aumento na área da segurança pública. Então a gente
tenta sensibilizar, né, o alto comando da instituição. A gente tem que fazer um trabalho lá para tentar acompanhar essa projeção lá do município, né? O município, ele conta hoje, conversando lá com as autoridades locais, né, uma população em média de 70 mil habitantes. E o efetivo hoje presente ainda é do tempo que tinha 20 mil, né? Então, já pensou? É desproporcional. Desproporcional, né? Porque as pessoas que hoje trabalham lá nos diversos projetos, né? Quando você cresce numa proporção dessa geométrica, né? Foi muito rápido o crescimento do município, você traz todo tipo de pessoa, né? Aquelas que vão trabalhar, aquelas que vão delinquir, né? As que vão se prostituir, todo tipo de pessoa. Então acaba que o aparelho, né, estadual, né, coercitivo de segurança, ele acaba ficando defasado. Então nosso desafio é melhorar esse trabalho, intensificar mais ações, né, aumentar o efetivo, aumentar a logística lá de viaturas. Você tem também Curionópolis, que tem uma área grande rural também, Eldorado dos Carajás. Então, como eu lhe falei anteriormente, é muita coisa para se fazer e graças a Deus a gente tem essa força de vontade, esse vigor aí para trabalhar. Conversando com o novo comandante da Polícia Militar, 23º Batalhão Parauapebas, sede aqui, toda essa região para tomar conta. E eu quero agradecer dizendo algo para fechar aqui. Comandante, eu imagino que dentro do núcleo da segurança pública do Estado, avalia-se o currículo, o histórico e a postura de um comandante quando se manda para o fronte, quando se determina a missão. E principalmente baseado em tudo isso que se levanta, eu imagino que Parauapebas esteja recebendo um comandante em todos os aspectos grandes, de peso, corajoso, determinado a fazer a diferença. Qual é o recado que o senhor deixa neste momento para os cidadãos de bem e para os cidadãos do mal? Ao cidadão de bem, Moreno, eu peço que confiem na Polícia Militar, né, que sejam parceiros em denunciar, confiem e acreditem que nós estamos trabalhando diuturnamente para justamente trazer uma sensação de segurança, proporcionar uma busca de paz aí, né, seja dos mais longínquos aí, eu tive oportunidade de conhecer as vilas, né? Parauapebas tem o município grande, ainda tem a área rural, né? Então esse cidadão que venha somar esforços conosco aí, que com certeza a gente vai conseguir uma melhoria na questão da segurança pública. Aos infratores eu digo que, né, pensem, repensem, né? Que a Polícia Militar vai estar nas ruas aí, né, para coibir todo tipo de ação e com certeza não vai medir esforços aí para sempre estar ao lado do cidadão de bem. Muito obrigado por o senhor ter vindo, prazer enorme recebê-lo. Colocamos a nossa produção, nosso microfone, nossa câmera à sua disposição para, sempre que necessário, esta parceria em nome da segurança pública em Parauapebas, efetivamente estarmos aqui à sua disposição. Obrigado, comandante. Uma ótima estada, que seja longa em Parauapebas e produtiva para a segurança pública. Muito obrigado. Moreno, eu que agradeço aqui ao espaço do programa Na Tela, né? E espero vir outras vezes aqui, né, a seu convite, né? Com certeza. Essa manhã, né, salutar aqui. E espero em breve trazer boas novas, se Deus quiser, nesse campo da segurança pública. Bom, e agora deixa eu falar para vocês da Plangecom Manutenção e Serviços, imagens na tela. O setor de produção é lá no Distrito Industrial, Estrada de Canaã dos Carajás, ali na entrada de Cedere 1. Portanto, a Plangecom Manutenção e Serviços atende aí todos os projetos de Parauapebas e região, do Brasil e do mundo. Só procurar ali o pessoal que tem, portanto, todo um atendimento para desenvolver o seu projeto, para desenvolver a sua plataforma, tudo no que diz respeito a grandes construções à base de metal, de ferro, de aço, é com a Plangecom Manutenção e Serviços. E a gente já vai para o intervalo, mas no próximo bloco você vai acompanhar tudo o que rolou no final de semana, com várias modalidades se juntando para o primeiro Pebas Jump. Aguarde um instantinho só que você vai se emocionar. E a força dela, tudo passa aqui.